dia. Certinho? Tá. Certinho. Acho que sim. Vamos lá. Bom dia. Vai ter bastante fungo nessa viagem, como tem em todas, né? Bom dia, meus amores. Amo muito vocês. Até mais tarde. Hoje é quinta-feira, semana já na reta final. Hoje é dia 17 de janeiro. Não, hoje é 18. Hoje já é 18 de janeiro de 2018. 18/01/18. Hoje tem que terminar todos os lançamentos. Já tá muita coisa lançada. Ontem eu aproveitei muito bem o dia. Muita coisa lançada, com bastante critério, com bastante cuidado, que eu tô fazendo os lançamentos de todas as empresas sozinho. E aí hoje eu tenho que terminar isso. Conforme for até o meio da tarde, eu devo já calcular a folha. Eu queria... O processo ideal é eu calcular amanhã. Eu conferir amanhã de manhã. E antes do almoço mandar pro financeiro. Hoje eu tô educadinho, tô esperando o farol. Já vai abrir. Viu? Bom, hoje São Paulo amanhece com uma greve de metrô. Greve dos metroviários. Bom, eu tô educado hoje, cara. Não adianta você ser meio educado. Espere o farol. Olha os bonitões. Por dentro do posto isso eu não faço. Eu não corto farol por dentro do posto. Muito raro. Isso eu acho extremamente deselegante. Grande coisa que eu sou exemplo para alguém. Quero ser exemplo para o meu Pitocos, mas quero que ele tenha critério também para avaliar e para melhorar os conceitos que eu acho que são certos. E me corrigir também, por que não? Pitocos está numa fase difícil de novo. Tá um pouco arredio demais, tá? Voltou da praia, né? Não sei se a gente usou muito um critério que é perigoso, mas faz parte. A gente usou bastante o critério de prometer para ele que se ele regularizasse a questão do cocôzinho no banheiro, ele ia pra praia. Então ele há bons meses está sossegado. E de repente agora parou, voltou a uma estaca anterior. E a gente voltou até tá abordando o assunto com a psicóloga e estamos correndo aí para tentar solucionar isso. Vamos usar outras ferramentas, né? Claro que a chantagem não é uma ferramenta das mais saudáveis, mas num primeiro momento pode ser.
Claro que você depois vai ter que corrigir isso. E não precisa ser a chantagem imediata. A gente tinha tentado muito, já falamos sobre isso. Enfim, voltando aqui. São Paulo amanheceu com uma greve dos metroviários. Bastante caótica a situação, o rodízio foi suspenso. Enfim. E há a possibilidade de em algum momento aqui do trajeto o trânsito está bem mais pesado. Bem maior do que o normal, não só para a época, mas para o normal mesmo. A Raposo parece que está tudo bem, pelo que eu consegui ver daqui de cima agora. E não é nem uma paralisação geral, hein? É uma paralisação parcial. Tem estações que estão funcionando. Trajetos curtos, por exemplo, da linha azul, que é a mais antiga, está funcionando até nesse momento da Luz até a Ana Rosa. É um bom pedaço. Agora, do outro lado lá, Jabaquara, nada. Meu trabalho que fica perto da estação Santa Cruz fechada. Então, vou ter casos hoje, bastante casos de justificativas por conta da greve do metrô, ausências e atrasos. Rolando uma polêmica aí, ainda falando sobre o negócio da febre amarela e tal, da loucura da procura das pessoas pela vacina e tudo mais, né? E aí, ontem no grupo da família aí, virou uma meia polêmica, né? Que o meu irmão mais velho colocou um texto formatado, né? Um texto pré-formatado e tal, tudo ajustadinho, onde dizia algumas coisas, dizia que dava uma explicação sobre como é transmitido e tudo mais, aonde é transmitido. E inclusive dava uma explicação lamentável, e é fato, né, de que não precisa sair por aí matando macaco. E isso é verdadeiro mesmo, saindo do texto, é lamentavelmente verdadeiro. Houve casos aí, ouvi falar de pessoas até postando em WhatsApp, pessoas matando os macacos, porque a culpa é dos macacos, né? É verdade, a culpa é dos macacos. E a gente é daquelas situações onde a gente se questiona quem é verdadeiramente o animal selvagem, né? O animal não civilizado. E aí, esse passeio tá bom, hein, minha gente? Mas o teor do texto maior é uma explicação meio esdrúxula. Que se você for ao posto de saúde, você não mora numa das áreas de risco, que é beirando matas, como essa, por exemplo, aqui, tá? E você for ao posto de saúde, você vai estar prejudicando quem realmente mora numa região. Vai faltar vacina para eles, quem realmente está mais exposto. Tem uma certa lógica, mas é um conceitinho meio... segura a bronca aí, espera aí que a gente vai resolver. E, enfim, aí começaram as polêmicas no grupo, né? E eu imediatamente, a única coisa que eu respondi foi isso: lamentável, incrível, impressionante a gente estar falando sobre isso, mas realmente estão matando macacos. Foi só sobre isso que eu falei. E aí começou a vir. Até minha mulher colocou uma coisa mais bem-humorada e ao mesmo tempo pesada, de dizer que me vacinei minha família e o governo tem que dar condições para que todos sejam vacinados, e
enfim, é obrigação. E onde já se viu isso de que colocar a culpa em quem foi a um lugar pegar uma vacina, de que vai tirar a vacina de quem precisa? E eu concordo plenamente, todo mundo concordou. E aí a gente veio, começaram as explicações. O meu irmão mesmo colocou que veio de uma pessoa que é bem neoliberal, né? Sim, tal, enfim, é uma pessoa que está muito distante de uma realidade específica sobre pobreza. E eu, para proteger, porque são pessoas ótimas que nos reservam um grande carinho, sempre. Eu não vou nem tocar no nome, no assunto, mas são pessoas elitistas, né? E tem aquela visão de que o mundo é aquilo que eles vivem no dia a dia deles. E não é, né? E não é. São pessoas que passam mais da metade do ano fora do Brasil. São pessoas que moram aqui no Brasil numa região extremamente privilegiada. Para você ter uma ideia, quando a Dilma ganhou a eleição, em 2014, essa pessoa postou no Facebook que só pode ser roubado, só pode ser fraude a eleição dela, porque ninguém que ela conhecia... Ô, mano, caramba, velho! Ô, bicho! Diz que só podia ser fraude a eleição porque todas as pessoas que ela conhecia não votaram na Dilma. Ô, meu amigo, você mora numa região nobre, você trabalha numa região nobre e você está metade do ano fora do país. Que conceito de realidade você tem especificamente para falar sobre uma realidade brasileira? E aquele pensamentozinho meio levando pro, só pode ser coisa do Nordeste. Você entendeu? Nem é maldade de preconceito, mas é um preconceito que a pessoa nem sabe que tem às vezes. Como eu tenho vários. Alguns eu sei e alguns eu ainda não sei que tenho. Precisarei ser alertado em relação a isso. Então, hoje assistindo aí um pedacinho do Bom Dia São Paulo, aí aconteceu isso, né? O município de Mariporã, para atender a demanda, né, das necessidades em todos os aspectos, e não só no número de doses de vacinas e tudo mais, decretou estado de calamidade pública para poder tomar certas ações que num estado normal municipal não pode. Como, por exemplo, invadir residências ou imóveis abandonados ou onde não se permitam que entre para detectar focos e vacinar pessoas que não foram ainda imunizadas. Então, o que acontece? É lógico que esse município está mais bem servido de doses de vacina. Então, o que aconteceu? Um monte de gente de São Paulo inteiro foi para Mariporã para ser vacinado. E claro que isso gerou um transtorno completo até certa hora do dia. Isso já estava acontecendo há alguns dias. E aí, de repente, certa hora do dia, pelos tumultos e tudo mais, porque estava tendo 20 mil pessoas na frente dos 2, 3 postos de saúde da região, num determinado momento foi começado a foi pedida ajuda para a polícia militar e foi começado a solicitar comprovante de residência. E as pessoas estavam falando claramente: não, eu sou do Tatuapé. Passou até uma moça: eu sou do Tatuapé, não consigo. Lá na minha região eu não consigo vacinação. E aí vem essa conversa, que para mim é conversa. Claro, a pessoa está defendendo seus interesses, né? E aí bateu a mesma conversa do texto, de que é um perigo maior a pessoa se deslocar da região dela e ficar lá 4, 5 horas na fila de Mariporã, porque ela vai estar exposta numa região de risco, de maior risco, ela vai estar exposta durante 4, 5 horas não imunizada. Mas, cara, ela vai estar exposta em qualquer lugar. Em São Paulo o número está aumentando igual. Então, por favor,
É assim, eu entendo, a prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Mariporã está defendendo, está se segurando porque ela quer garantir suas doses. Não é para guardar as doses, mas para suas necessidades do estado atual das coisas lá, tendo sido realmente uma região preferencial para ação aí da transmissão. Só que, por favor, gente, não engulam essa conversa com tanta simplicidade. Não é por aí. Não é por aí mesmo. Não é só por aí. Mas ok. Agora, ficar no discurso de, não, você vai tirar a vacina de quem precisa, ou você está mais exposto lá, pelas 4, 5 horas que você fica, não, né, cara? Aí você está simplificando demais essa conversa, né? Não, por enquanto, cara, trânsito normal igual. Esse aqui não está olhando o retrovisor dele, só está indo por onde bem entende, né? O motoqueiro ali realmente fez uma merda gigante, né? Querer passar pela direita aqui, né? Enfim, vamos pôr os pingos nos is. Mas eu até esqueci, eu ia colocar isso ontem no Facebook. Eu quero colocar isso. Nossa busca pelo passado atualmente está sendo tão eficaz que a gente conseguiu ressuscitar uma doença que há 150 anos não incomodava ninguém. A gente conseguiu fazer com que ela fosse uma epidemia. Tem a população na parada e tem o governo na parada. Tá? Vamos deixar isso muito claro. Lembra da PEC do teto? Trabalhe com isso. Vamos deixar muito claro uma outra coisa também. Isso não é um fora Temer, não. Eu tenho minhas enormes dúvidas se esse mesmo tipo de ação não seria tomado pela Dilma. Naturalmente, se ela não tivesse sofrido impeachment. Não se esqueçam que a Dilma estava nos momentos anteriores ao impeachment, não só numa grave crise política, como numa grave crise fiscal, uma grave crise monetária. E essas questões de corte de custo, de teto de gastos, poderia tranquila e calmamente ser adotada pelo seu governo, normalmente, tá? Então, isso não é aqui, o PT era melhor. Por favor, cara, por favor. Por favor. Agora, eu ainda acho, assim, naquela minha brincadeira de... Nossa, tá calmo até demais aqui. Nessa minha brincadeira de projetar aí eleição e tudo mais, eu ainda acho que um nome como Dória, talvez até Serra, não sei, possa ser bastante forte e tenha grandes chances na eleição presidencial. Justamente pelas questões de que os dois primeiros são Lula e Messias. O Lula corre o risco de impugnação da campanha. E o Messias vai se expor. Essa última entrevista que ele deu para a Folha é uma exposição muito clara, muito tranquila. Muito tranquila. Do tipo de faláciazinha, do tipo de discurso que, cara, desculpa, assim, você está desafiando a própria inteligência. Se você, pessoa estudada, tá vendo com bons olhos essas justificativas dele. Por favor, cara. Responder com perguntas, e com perguntas às vezes até de baixo calão. Não levar a ética em consideração ou fingir que não entende um conceito ético. Desculpa, cara. Desculpa. A questão do auxílio moradia é muito simples de se entender. Ele usa esse recurso incorretamente. Ele dá um jeitinho
Ele poderia usar de outra forma, mas não, ele usa dessa forma. E essa forma que ele usa é incorreta. Auxílio moradia para quem tem imóvel em Brasília. Quem reside no imóvel de Brasília. Mas enfim, não vou ficar aqui, não queria, mas eu já percebi que todos os dias eu estou tocando no nome dele, né? E eu tenho que confessar que há realmente uma preocupação muito grande da minha parte com o crescimento de campanhas deste tipo de pessoa, deste tipo de ideia. Desse tipo de filosofia política. Tá? Ontem num dos postzinhos do Juca, ele comenta sobre uma comparação que ele faz do Eurico Miranda com o Figueiredo. Nem me lembro do que ele está falando, do que ele está falando sobre o Eurico Miranda, mas tem a ver com o fato dele ter realmente agora, provavelmente em última instância, perdido a questão do recurso lá da eleição presidencial para o Vasco. E é o fim da carreira política dele no Vasco. E de estar saindo pela porta de trás, e compare-se isso à atitude do general Figueiredo quando não entregou a faixa presidencial ao presidente constitucionalmente eleito. A Constituição era aquela. O presidente foi eleito pelo voto indireto do Congresso, pelos deputados federais. E por circunstância da morte do Tancredo, era o coronelzinho José Sarney. E aí ele coloca isso, e aí claro que o estúpido, aquele que insiste, porque não é possível, não tem capacidade mínima, insiste que o tempo era melhor, insiste em defender governo militar no Brasil, insiste nessa conversinha de que não tinha corrupção nos militares, insiste que ela faláciazinha de que os generais morreram na miséria, Geisel, Médici, cara, puta que pariu, Figueiredo. Mano, Figueiredo tinha aras com cavalos árabes, era a paixão da vida dele. Só em cavalo ele tinha bilhões de reais. Mas deixa pra lá, não vou falar sobre isso. E aí tem sempre o imbecilzinho que o Figueiredo não recebeu porque se tratava do Sarney, uma pessoa que ele não tinha afinidade. Cara, tem que ter o imbecil, o estúpido que defende, né? Tem que ter, que cai nessa conversa. E tem assim, cara, incrível, em tempos de informação fácil disponível, informação confiável inclusive. Estava tendo essa conversa com um vizinho, camaradão lá, pai da amiguinha do Cauê, o Du, sobre isso, que são tempos de informação, mas são tempos de fake também. Mas eu falei, também se criou boas ferramentas para se identificar uma fake, uma notícia falsa. E uma das fakes fortes, que ainda não estão tocando no assunto, ou que estão tocando muito pouco, é essa conversinha de que não houve ditadura militar, de que não houve tortura, de que as pessoas que acusam de terem sido torturadas eram psicopatas, eram terroristas e eram... Cara, julgue-se. Tinha terrorista? Tinha. Dilma era uma delas. Julgue-se, condene-se. Não torture-se. Então, fica nisso, de que não houve
Você fala em Vladimir Herzog para essas pessoas, Lobão, meu amigo, onde é que você foi parar? Onde é que você foi parar? Onde é que toda essa droga cozinhou pedaços enormes do seu cérebro, meu camarada? Você com ideias tão bacanas. Então, hoje em dia, e há bom tempo, essas redes sociais estão elegendo esses caras. O pessoal diz isso muito claramente, de que a gente já tem o exemplo, por que não remediar isso? O Trump foi eleito pelas redes sociais, não foi pela mídia oficial. A mídia oficial dos Estados Unidos não apoiava Donald Trump. Sequer as redes de televisão gigantes, conservadoras, apoiavam o Donald Trump. A Fox não apoiava Donald Trump. Não apoiava Hillary, mas não apoiava Donald Trump. Você entende isso? Então, esse escanteio que esse tipo de político leva é bom para ele. Então a gente tem que estar esperto na rede social. Na rede social. As pessoas realmente ficam com isso. Cara, novamente, no fim de semana, novamente, é incrível isso. Mais uma vez, eu recebi de uma pessoa de enorme boa vontade, caráter e tudo. Cara, recebi dessa pessoa outra informação. Amanhã sai na Veja o patrimônio, as empresas do filho do Lula. Impressionante. Cara, é assim, é uma coisa que querem tanto que seja verdade. Tanto, tanto, tanto que seja verdade, cara. Que pra muita gente que sequer leu isso. Nossa, tá feio aqui, hein? Se soubesse, ia por outro lugar. Ah, é por causa dali, ó. O corredor ali tá fechado. E legal, né? Ó, ó o busão, o que que faz. É que o corredor ali tá fechado. Deixa eu ver se dá pra eu, na minha condição de moto, ir. Ah, avião, cara. Vou pra cá. O que que eu posso fazer? Tentar fazer um retorno por ali. Sabe, é tanta a vontade das pessoas de que seja verdade, que muita gente sequer leu isso aí, mas tem na cabeça, não sei o que, da indústria do filho do Lula. Minha mãe, quando estourou aquele negócio da Friboi, tá lá minha mãe. Tá lá minha mãe falando do filho do Lula, né? As Havaianas, empresas havaianas, é do filho do Lula. Minha nossa, não tem fim. Não tem fim. É incrível. É impressionante. Eita, mas acho que não foi lá relativamente um bom negócio, não. Vou indo pra frente, vou indo pra frente. Se aqui também não tá bom, vamos mais. Até dava, mas eu acho que dá pra melhorar isso aqui. Isso aqui é a minha rua do trabalho, né? Aqui já vai abrir pra nós. Não é não. É pra abrir pra eles. Volta e meia aparecem.
A lancha do filho do Lula. Mais uma empresa do filho do Lula. Tem uma rede, eu não me lembro o nome. Ah, tá. Isso foi muito interessante. Isso foi ano passado, retrasado. Novamente. Me interessou porque minha mãe mais uma vez falou dessas, né? E assim, tô na casa dela, passei um dia lá, e uma propaganda da Havaianas, do nada minha mãe vira e fala, mais uma descobriram que é do filho do Lula. Eu dei uma dura na minha mãe, imediatamente. Eu dei uma dura. Mãe, de novo isso? Mais uma? Quantas empresas vão ser do filho do Lula? De novo? Para com isso, gente. O Lula não vale nada, mas para com isso. A conversa acabou aí. Não teve briga, não teve nada. Ela não falou nada, eu também não falei mais nada. E pronto. Só que, mano, enche o saco. Beleza, no dia seguinte, uma notícia, não lembro, mas em site grande, em site confiável, falava que uma empresa da região sul, que fica entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, fica nessas regiões, uma grande loja de empresa, como se aqui em São Paulo você tem a Magazine Luiza, né? Pode ser. Você lá tem essa rede. Tendo que colocar no seu site oficial e publicar em jornais das regiões de que não é uma empresa que não tem propriedade e participação societária em nenhuma escala de nenhum filho de político. Que é uma rede de mais de 40 anos. Sabe como chama a rede? Havana. Tá? E aí aqui em São Paulo, o boato que começou, que foi rolando por WhatsApps da vida, era que as Havaianas eram do filho do Lula. Então os caras tiveram que publicar lá. Ufa, finalmente consegui atravessar essa avenida, né? Tiveram que publicar que não era do filho do Lula, que era uma rede sem fins políticos e tal. Enfim, toda empresa tem fins políticos, tem os seus fins políticos, né? Mas enfim, cara, que coisa impressionante. E esse ano, mano, assim, não é nem outra matéria esse link aí da suposta Veja, que eu nem abro. É a mesma matéria. Sequer não mudam uma vírgula. A ladeirão lá. Então, assim, não precisa muita inteligência ou quase nada de inteligência para se perceber. Eu estava até comentando com o Du, com esse meu vizinho, amigo, de que, cara, eu tô tão acostumado a pesquisar. Olha como tá vazio. Eu tô tão acostumado a pesquisar que eu já tenho facilidade, mesmo assim eu não deixo de pesquisar, mas eu já tenho facilidade de identificar na hora. Muitos desses fakes. Às vezes eu me dou o trabalho de falar pra quem mandou. Não é não, viu? Não é verdade, é boato, tá no tal site você pode verificar, tal. Às vezes. Só às vezes. E seguimos, né, cara? Seguimos. A luta é pela verdade e independente de convicção política, né? Eu tenho as minhas convicções políticas, vocês sabem disso. Tenho a minha formação política, minha ideologia política que eu acho melhor. Mas, nem por isso eu uso de mentiras para defendê-la. Quando eu descubro que é mentira, vocês sabem que eu falo. Vamos tentar
um pouquinho mais de dignidade nas nossas convicções. Um abraço.